Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você que está sofrendo, sentindo alguma dor na alma, na mente, no corpo, você não dormiu bem à noite, feche os seus olhos e você crê que o Senhor Jesus pagou um altíssimo preço na cruz por você, pelos nossos pecados, para nos salvar, para libertar a todos, oferecer a salvação a todos. Então diga, eu creio, e seja livre. E se você recebe o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, você quer depositar a sua esperança nele a partir de hoje, então ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades e dores. E você está livre, se você crê segundo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Respire fundo. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. E graças a Deus, tenho certeza que o Senhor Jesus agiu na nossa vida, na sua vida também. E você que estava aflito, você que sentia uma dor, você está curado. Amém? Você crê? Então confie no Senhor Jesus. Tá certo? Vamos pedir a direção de Deus. Meu Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai. Nos dá entendimento nessa meditação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, pessoal, você pode também acompanhar pelo Facebook, tá, o estudo. Vou deixar o link na descrição e o link também do estudo aqui que nós vamos acompanhar. E o link do curadointerior.org, o site que tem o formulário de contato, tem o estudo do Apocalipse completo para você baixar, tá? Com a direção primeiro de Deus, da palavra de Deus e de livros de pessoas de Deus que também estudaram sobre Apocalipse. Está aqui para você baixar. E temos também o canal no YouTube, onde você pode acompanhar testemunho de como o Senhor Jesus me curou da depressão, do pânico, da despersonalização. E pela fé, graças ao Senhor Jesus, para a honra e glória dele, estou aqui dizendo para você que tem jeito. Tá bom? Então vamos à nossa meditação. Vou colocar aqui para vocês. Apocalipse capítulo 21. O novo céu e a nova terra, onde os salvos passarão a eternidade em plena paz com o único e verdadeiro Deus, vivo, o Senhor Jesus Cristo. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Como vimos no capítulo 20, ao final dos 1000 anos do reinado do Senhor Jesus sobre a terra, o diabo será finalmente derrotado para sempre e estará no lago de fogo e enxofre com todos que escolheram o seguir eternamente, fazer a vontade dele. E o Senhor destruirá essa terra com fogo. Por isso, esse planeta que vemos hoje, bem como o céu que vemos hoje e os mares, não mais existirão. Podemos ver claramente neste versículo que tudo que passa, tudo por isso, não priorize sua família em primeiro lugar, o dinheiro, os bens, qualquer outra pessoa ou coisa acima de Deus. Vive em função da vontade de Deus e tudo será acrescentado em sua vida. Pois tudo o que está escrito vai se cumprir, conforme Deus disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, 35. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Preparada, pessoal, nos mínimos detalhes. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 2 ao 4. João vê a nova Jerusalém, ou seja, o paraíso, onde todos os que se mantiveram puros perseveraram fiéis ao Senhor Jesus, firmes na fé. Viverão juntos com ele para sempre, em perfeita paz e comunhão com o Senhor. Note que João vê a nova Jerusalém perfeitamente arrumada para o seu marido, pois o paraíso, que é o tabernáculo de Deus com os homens, será o lugar que o Senhor já preparou para os que o temem, e é indescritível, meus amigos. Ninguém consegue imaginar a grandeza, a honra, o privilégio de morar junto com o Senhor Jesus eternamente. Qualquer ilustração ou descrição sobre o paraíso não chega nem perto de 0,1% da paz, beleza, grandeza que os salvos encontrarão lá. É como está escrito em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu
e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Quando ele diz que lhes enxugará dos olhos toda lágrima, significa que cada luta, cada perseguição, cada vez que tivemos que negar o pecado para honrar o Senhor, cada zombaria que fizeram com nossa fé, cada luta, cada deserto ou tribulação, cada oração realizada, será perfeitamente recompensada. A recompensa será tão grande que qualquer dificuldade que a pessoa tiver enfrentado para chegar à eternidade ao lado do Senhor, por maior que seja, vai parecer um nada, de tão glorioso que será a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 17 e 18, diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, porque tudo nessa vida passa, né, pessoal? A terra vai passar, como nós vimos, mas a palavra de Deus não. Estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então, pessoal, não foque nem nas vitórias que você tem, casamento, saúde, família abençoada, prosperidade. Você faz a obra de Deus, graças a Deus, que é um privilégio. Mas o principal é a comunhão com Deus, porque, meus amigos, tudo nesse mundo aqui vai passar. Não que a obra de Deus você não deva fazer. Quem tem o Espírito Santo tem privilégio em servir a Deus, porque foi chamado por Deus. É uma consequência natural. Mas a prioridade é sempre depender de Deus, é a vontade de Deus, porque é Ele que vai usar você, que vai guiar você. Em relação às outras coisas deste mundo, pessoas, você vai cuidar de todos, mas priorizando, colocando em primeiro lugar a Deus, a vontade de Deus, porque tudo aqui passa. E na hora da partida, é você e o dono da sua alma, o Senhor Jesus ou o diabo, dependendo das suas escolhas, se você creu que o Senhor Jesus pagou o preço por você ou não. Então foque no Senhor Jesus, não nas coisas que são passageiras e transitórias no primeiro lugar na sua vida. Amém? Vale destacar que existe uma grande diferença entre o paraíso e a vida eterna. O paraíso é o lugar onde os salvos viverão em paz eternamente ao lado do Senhor. A vida eterna é a presença de Deus. O Senhor é a fonte de toda a vida, física e espiritual. Por isso, quem tem certeza da salvação já está na eternidade pela fé. Por isso, não tem medo da morte. Sua alma sabe para onde iria caso partisse hoje. E por dentro ela vive em paz. Passa guerras, sim. Passa momentos difíceis, momentos que a nossa carne não quer orar, não quer jejuar, não quer falar com Deus. Mas você vence com Deus. Você permanece orando, buscando e priorizando a Deus. No paraíso, não haverá necessidade de sol ou de lua, ou ainda de estrelas. A luz do próprio Deus é que irá iluminar todo o reino. Por isso, a importância de compreender que a vida eterna é o mais importante. Porque do que adianta o paraíso se Deus não estivesse lá? Nem luz teria, não é verdade? Porque Deus é a luz. É claro que o paraíso será um lugar muito mais lindo do que qualquer pessoa possa imaginar. Mas sem a presença de Deus, nem o paraíso seria bom. Lembre-se, Adão e Eva caíram no paraíso. O próprio Satanás caiu no céu. Então o mais importante é a presença de Deus, ou seja, a vida eterna. A comunhão com Deus, o relacionamento com o Senhor Jesus é mais importante do que tudo. Até do que fazer a obra de Deus. Até porque como é que vai fazer a obra de Deus do lado de fora se ela não estiver sendo feita do lado de dentro? É os detalhes. O paraíso é consequência de uma vida com Deus. É óbvio que ninguém quer ir para o inferno, nem o lago de fogo e enxofre, e que todos querem estar no paraíso, um lugar de segurança, perfeita paz. Mas Deus quer que nos apeguemos a Ele por amor, pelo que Ele é, e não apenas para se livrar do inferno ou desfrutar do paraíso. E você pode ter a eternidade agora mesmo. Basta se entregar por completo ao Senhor Jesus com sinceridade e passar a obedecer a sua palavra, em primeiro lugar. Você vai experimentar a melhor fase de sua vida, com luta sim, mas sempre com a certeza da vitória ainda maior. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21, 5. Todo o passado de grandes lutas, tribulações e perseguições será honrado. O Senhor garante por meio de sua palavra e ordena que João escreva, porque são palavras fiéis e verdadeiras, ou seja, elas vão se cumprir à risca. Na eternidade, como vimos anteriormente em Isaías 65:17, o passado, os traumas, as dores não irão mais afligir os salvos. Só alegria e satisfação. E o maior prazer que alguém pode ter em sua existência
viver eternamente em paz, juntinho com o Senhor Jesus. É glorioso e inenarrável. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Apocalipse 21, 6-7. O Senhor Jesus é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Quer dizer, de repente o sofrimento que você enfrenta, a rejeição, a dor, seja o que for, não se compara, meu caro, à presença de Deus. Ele já está no futuro, ele conhece o passado, o presente, pode todas as coisas, é maior do que qualquer dor, ele pode te curar. Então foque em Deus, em agradá-lo, em ter comunhão com Ele. Não tem nada que se compare, porque Ele já está no futuro, Ele tem tudo sob controle, Ele pode tudo. Não fixe no que você vê, fixe no que você não vê com os olhos físicos, mas em Deus, na palavra de Deus. Amém? E Deus também nos dá provas com nossos olhos físicos. A criação mostra, a grandeza de Deus, o céu, a terra, o mar, tudo e todos que neles há. O Senhor está aqui fazendo um convite para você que está lendo essa mensagem. Ele afirma que de graça, quer dizer, mesmo que nós sendo tão pequenos, pecadores, e não tendo nada a oferecê-lo sem merecermos, Ele nos dá a oportunidade de receber a eternidade e viver para sempre com Ele. E o versículo termina mostrando que a nossa parte é obedecer a palavra do Senhor até o fim da nossa existência aqui na terra e para sempre. Não temos nada a oferecer, mas para herdarmos a vida eterna, temos que sempre encaixar nossas vidas de acordo com a palavra, com a vontade de Deus, crendo na oferta perfeita do Senhor Jesus para nos justificar, priorizando o relacionamento, a intimidade com Deus, a comunhão com Cristo em primeiro lugar. A promessa é feita para quem crê, para quem obedece à palavra de Deus, porque quem crê obedece. Não são nossos méritos, nossas obras em si, é o que o Senhor Jesus fez por nós, mas quem crê obedece, teme, tem respeito a Deus, sabe que está diante da face do Altíssimo, aonde ele estiver. Pois somente esses que obedecem, que consideram a Deus, serão filhos de Deus. Não são todos. Existem aqueles que são criaturas de Deus, e outros, os que se entregaram de corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus, se tornaram filhos de Deus, e se perseverarem confiando no Senhor, e obedecendo até o fim, herdarão todas as coisas. Sabe aqueles desejos que você tem? Ser muito rico, ser bem casado, ser feliz. Então, se você perseverar obedecendo, terá tudo isso e muito mais. Talvez não do jeito que você quer, no tempo que você quer, mas sua recompensa será algo que vale infinitamente mais do que tudo isso. A presença de Deus dentro de você, que é a vida eterna, vale muito mais do que tudo que o homem possa querer ou conquistar nessa vida passageira. Em Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. No versículo 8 temos uma lista que cita alguns tipos de pessoas que também infelizmente passarão a eternidade exatamente como escolheram viver suas vidas aqui na terra, separadas de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e junto com o diabo e seus demônios para sempre. Os tímidos. Essa timidez não diz respeito, eu creio, a pessoas que não gostam de falar em público, que são mais reservadas. Essa timidez diz respeito àqueles que foram tímidos em relação à sua fé, que tinham vergonha de assumir sua fé no Senhor Jesus na frente das pessoas. E também se refere àqueles que não tinham firmeza em sua fé. Na primeira dificuldade, desistiam, reclamavam e murmuravam e não tiveram personalidade para assumir um compromisso verdadeiro de honrar a palavra de Deus, não dependeram de Deus. Os incrédulos, óbvio que se refere a todos que não se entregaram ao Senhor Jesus durante suas vidas. Zombavam da palavra de Deus e não criam nas promessas, nas profecias, mas se refere também a um tipo de incrédulo pior, aquele que está dentro da igreja, vivendo como se fosse alguém do mundo, traindo seja fisicamente ou com pensamentos a Deus e seu cônjuge, falava palavrões, mentia, ou pior, criticava tudo que era feito dentro da igreja, os propósitos que estavam de acordo com a palavra de Deus, e não criam em Deus de verdade. Na primeira dificuldade deixavam a dúvida falar mais alto e colocavam em xeque a palavra e as promessas de Deus, dando ouvidos ao seu coração e ao diabo. Fique atento, quando você deixa a dúvida dominar sua mente e o seu coração em relação a qualquer promessa de Deus, você está sendo incrédulo sem perceber. Por exemplo, se o Senhor diz que se você guardar a palavra dele, ele e o Pai vêm sobre você e faz morada, como diz em João, e você não dá crédito a essa promessa, você deixa a dúvida dominar, fica esperando sentir para receber o Espírito de Deus, você está sendo incrédulo.
Aí está a razão de porque muitas pessoas nunca são batizadas com o Espírito Santo. Elas até fazem o que deve ser feito, têm sede, mas ignoram a palavra de Deus, esperando sentir alguma coisa diferente ou falar em línguas, quando na verdade deveriam unicamente se entregar e crer no batismo com o Espírito Santo. Decidir que o Senhor Jesus é o Senhor da sua cabeça, que a vontade dele está acima da sua. Abomináveis são os supersticiosos também, aqueles que tomam decisões de acordo com adivinhadores, prognosticadores, praticantes do ocultismo, magia negra, os que fazem oferendas aos espíritos imundos em centros ou encruzilhadas, seguem horóscopos, consultam benzedeiros, fazem simpatias, etc. Veja a instrução do Senhor Jesus ao povo de Israel quando estava para entrar na terra prometida sobre este assunto em Deuteronômio 18, 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Homicidas, assassinos, você vê que são práticas, pessoal, que nós lemos só antes aqui dos abomináveis, que não agradam a Deus, que estão na palavra de Deus. Bom, os homicidas e assassinos. De acordo com a palavra de Deus, homicídio não é apenas tirar a vida de outra pessoa, mas aqueles que odeiam o seu próximo também cometem homicídio. Em 1 João 3,15 está escrito assim: qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Os que se prostituem, se prostituir segundo as Sagradas Escrituras, não diz respeito somente àquelas pessoas que vendem seu corpo em troca de dinheiro, mas diz respeito à fornicação, que é a prática de qualquer prazer sexual fora do matrimônio, entre homem e mulher, instituído por Deus. Esse ato de prostituição nem precisa ser físico, pode ser feito até na mente, quando a pessoa aceita os pensamentos impuros, conforme o Senhor Jesus disse: eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 28. Existe também a prostituição espiritual. Como vimos no sistema da Babilônia, durante o estudo, pessoas que falam de Deus, mas se vendem, adaptam o evangelho às suas vontades, e além de se enganarem, enganam os outros, se corrompem pela prática do pecado, sede de poder, pelo orgulho, deixando de fazer a vontade de Deus para satisfazer os seus desejos pessoais. Feiticeiros. Feitiçaria corresponde a todos aqueles que praticam magia negra, macumbaria, que se utilizam de consultas a espíritos malignos para prejudicarem o próximo ou para pensar em beneficiar-se. Junto com os pecados de feitiçaria, ou equiparado a este, está a rebelião, como podemos ver em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, cuidado com a rebelião, cuidado com grupos que se levantam contra a palavra de Deus para murmurar, para reclamar, e cuidado com esse tipo de feitiço. Prejudicar os outros não é algo que agrada a Deus. Querer o que é dos outros não pode vir de Deus. Se fosse de Deus, seria algo bom, não algo ruim. É só pensar, pessoal. Ouvir a palavra de Deus e pensar. Os idólatras. Idolatria não corresponde apenas àquelas pessoas que têm imagens de escultura, ou que fazem rezas a santos, ou qualquer outro ídolo de metal, madeira, gesso, etc. Mas se inclui neste tipo de pecado todo aquele que coloca alguém, um filho, um cônjuge, pai, mãe, ou qualquer outra pessoa ou coisa, ou alguma coisa, carro, emprego, posição social, orgulho próprio, o seu eu, sua vontade, seu uniforme, seu título, enfim, bens materiais acima de Deus, a sua posição acima de Deus. Quando a pessoa não prioriza em primeiro lugar a vontade de Deus, ela já está cometendo este pecado. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 10, 37 ao 39. Então, se Deus não for o primeiro, até porque se Deus não for o primeiro, como é que você vai cuidar da sua família se nem você está bem com Deus, não está salvo? Não é verdade? Então coloque Deus em primeiro lugar e Ele vai lhe orientar a cuidar dos seus também, das suas coisas. Os mentirosos são aqueles que negam ou distorcem a verdade. Não importa se a mentira é muito grande ou pequena. Mentira é mentira. Se inclui nesta categoria os hipócritas, que diante das pessoas aparentam ser uma coisa
e dentro de si, ou quando estão sozinhos, pelas costas são outra. Se encaixam aqui também pessoas que prometem, mas não cumprem, e ainda aquelas pessoas que são interesseiras, só conhecem as pessoas quando precisam delas. Se a pessoa não tiver nada a oferecer, ela sequer olha para a pessoa. As pessoas que são hipócritas e mentirosas se esquecem que o Senhor vê todas as coisas, inclusive as intenções escondidas no mais profundo do ser de cada ser humano, e o modo como ele trata as pessoas que estão abaixo dele, por exemplo. Todos que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, nós cremos. Amigo, você pode estar lendo esta mensagem e pensar assim: ah, mas eu sou da igreja, tenho um título na obra de Deus, faço evangelização. Essas características são para pessoas que estão no mundo. Negativo. O Apocalipse foi dirigido à igreja, incluindo aquelas que pensam estar salvas, mas que na verdade ainda estão perdidas, mesmo fazendo parte da igreja física, para que ninguém fique para trás. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todo sempre. Amém. Dirigida, o Apocalipse dirigido à igreja. Apocalipse 1, 4 ou 6. Portanto, se você se identificou com alguma dessas práticas, seja sincero, arrependa-se, aproveite a oportunidade de se salvar agora, peça de aceitar a salvação agora, que somente o Senhor Jesus pode salvar quando nós cremos. Peça perdão ao Senhor Jesus e obedeça a sua palavra. A oportunidade está em suas mãos. Não importa o quanto você tenha errado, mas sim o que está disposto a fazer daqui para frente. Não se engane, fazer parte da igreja ou ocupar um cargo na obra não irá salvá-lo. Nenhuma obra sua pode salvar. Nossa, né? A partir do versículo 9, um dos anjos que tinham as 7 taças da ira de Deus mostra a João a Nova Jerusalém, ou o paraíso. Como falamos anteriormente, que é o lugar onde onde os salvos irão viver eternamente na plenitude da presença e da glória do Altíssimo, de Deus. Sabemos que no livro do Apocalipse é utilizada uma linguagem simbólica. Nos acontecimentos terrenos, cremos que até podemos fazer uma análise literal, mas na parte espiritual, que corresponde ao céu, precisamos ter o cuidado ao analisar as Escrituras, porque a presença de Deus é tão gloriosa que nenhum ser humano pode descrever com clareza sua glória. Nem o paraíso pode ser descrito de uma forma adequada. O que podemos ter é uma noção da grandeza do que Deus preparou para os que o amam, até porque a noiva do Cordeiro é a igreja. Portanto, pode ser que essa descrição que veremos corresponda também à totalidade dos salvos, que estarão em um corpo transformado e cheios da glória de Deus. Sabendo disso, vamos fazer uma analogia dos 2 pontos de vista. Vale ressaltar que ambos estão corretos, pois com certeza a descrição se aplica tanto ao paraíso no sentido literal, que será um lugar lindíssimo, de eterna e perfeita paz, quanto à igreja, que estará transformada e resplandecerá a glória de Deus. Por isso fica claro ao vermos a descrição das portas e dos fundamentos da cidade, contendo os nomes de todas as tribos de Israel e de todos os discípulos do Senhor Jesus, que representam justamente a verdadeira igreja do Senhor Jesus, com todos os que foram salvos em toda a história da humanidade. Apocalipse 21, 9 ao 11. E veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Aqui, o Senhor Jesus está mostrando a Nova Jerusalém, Observe que na Nova Jerusalém não haverá noite. Então aqui estamos falando mesmo da Nova Jerusalém, da cidade que o Senhor Jesus preparou para os salvos. Observe que na Nova Jerusalém não haverá noite, e ela será iluminada pela luz de Deus. Com certeza você se lembrou da descrição do trono celestial no capítulo 4, onde João cita a pedra de jaspe ao olhar para o trono de Deus. É o próprio Senhor que irá iluminar eternamente essa cidade. Aleluia. No paraíso não haverá paralíticos, doenças, fome, injustiças, perigos, aflições, morte, nada disso, nem tristeza, nem dor. Sua vida será um eterno presente de perfeita paz, junto com o Senhor Jesus e os salvos. E sabemos que toda a igreja vai resplandecer a glória do Senhor, pois os salvos estarão em um corpo incorruptível, transformado, não mais sujeitos ao pecado e a este mundo corrompido. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos,
e nomes escritos sobre eles, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, e do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 12 ao 14. Quando vimos a descrição do trono de Deus no capítulo 4, entendemos que os 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e também os 12 discípulos do Senhor Jesus, ou seja, na verdade eles representam todos os salvos ao longo de toda a história da humanidade, que formarão a igreja do Senhor Jesus. É para estes que está preparada a Nova Jerusalém. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Apocalipse 21, 15 ao 17. Novamente, ao fazermos análise literal, notamos que a Nova Jerusalém será um lugar perfeito em todos os detalhes, moldado e construído pelas próprias mãos do Senhor, com medidas certas. E ao fazermos análise espiritual, lembramos que no capítulo 11, o anjo deu a João uma espécie de vara para que ele medisse os que estavam no altar e ficariam de fora quem estivesse no átrio. E nós sabemos que Deus mede cada atitude, pensamento ou intenção de nossa mente, pois Ele fala em nossa própria consciência quando estamos errados. E só entrará no reino de Deus aqueles que foram provados e aprovados pelo Senhor Jesus. Não pessoas perfeitas, mas que buscavam a santificação, que priorizavam a comunhão com o Senhor Jesus, o relacionamento com o Pai. E pela sua sinceridade, entrega ao Senhor Jesus, no primeiro amor, e se mantendo no primeiro amor, foram perfeitas aos olhos de Deus pelo sangue do Senhor Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, crendo no Senhor. Perceba a intensidade do amor de Deus. Ele se entregou na cruz para nos perdoar e nos fazer perfeitos aos seus próprios olhos, Ele mesmo pagando o preço pelos nossos pecados, nos oferecendo o perdão e a salvação. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópaso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Apocalipse 21, 18 ao 21. Mais uma vez, fazendo análise literal, podemos perceber a grandeza e preciosidade do paraíso, que foi feito pelas próprias mãos do Senhor, com precisão e perfeição, sem iguais e com pedras preciosas que nem mesmo conhecemos. De igual modo, a igreja do Senhor Jesus deve ser pura e transparente, como o vidro puro citado, ou seja, deve ser preciosa, pois só entrarão no paraíso aqueles que mantinham uma conduta limpa diante de Deus e dos homens, desde os seus pensamentos e intenções até os seus atos efetivamente praticados. Cada uma das portas representa uma pérola, como vimos acima. As 12 tribos e os 12 discípulos representam a totalidade, e os 12 discípulos representam a totalidade dos salvos. E o Senhor nos enxerga como ouro, como pérolas, por isso deu sua vida na cruz para nos salvar, o seu sangue precioso. Cabe a nós compreendermos o valor que tem nossa comunhão com o Altíssimo e enxergar o valor que Ele nos dá, pois o amor do Senhor nos faz sentirmos completos, valorizados e plenamente felizes e realizados, independente de qualquer situação, quando mantemos um relacionamento pessoal com Ele. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. Na Nova Jerusalém não haverá igrejas, o templo é o próprio Deus, aleluia. Os que forem salvos verão o Senhor face a face e verão junto com Ele eternamente. Você, nem eu e ninguém pode imaginar essa honra e privilégio. Em Apocalipse 21 ao 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nem será necessário o sol e tampouco a lua. O próprio Deus irá iluminar o paraíso, porque, como veremos a seguir, não haverá noite, mas sim um eterno dia de perfeita paz, juntinho com Deus. Em nossa caminhada na fé, certamente enfrentamos situações, tribulações e desertos, que somente o Senhor nos livra, e é exatamente isso que está
essa mensagem eu creio que mostra, nós cremos. Deus é a luz para qualquer escuridão, ou seja, é a única luz. E é a solução que precisamos em tudo. A direção vem de Deus, sempre, pessoal. A direção vem de Deus. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, 24 ao 27. Então Deus é a luz, Deus é a direção. Nós precisamos e dependemos dele em tudo, pessoal. A resposta certa vem de Deus. A glória de Deus repousará eternamente sobre todos os salvos na Nova Jerusalém. E essa glória será condizente com a glória da Nova Jerusalém. As portas estarão sempre abertas, porque nada nem ninguém que seja impuro entrará no paraíso, mas somente entrarão aqueles que durante suas vidas decidiram honrar o Senhor Jesus em primeiro lugar, e agora se cumpre a palavra de Deus. 1 Samuel 2,30. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Pessoal, diante de tudo que foi exposto nesse capítulo 21, próxima semana, com a permissão de Deus, ou no outro domingo, nós vamos postar o capítulo 22, encerrando os vídeos do estudo do Apocalipse completo. Você pode ver na playlist do 1 ao 21, né? Depois do 22, com a permissão de Deus. Você quer ficar de fora? É lógico que todo mundo, até o ateu, se você falar para ele, você quer ir para um lugar com segurança 24 horas, que nunca aconteceu nenhum crime, lindo, cheio de ouro, pedras preciosas que a gente nem pode imaginar, com paz, um lugar muito mais lindo, o lugar mais lindo que você já foi nessa terra, e morar lá para sempre com aqueles que você ama, é claro que ele vai querer. É claro que ele não vai querer ir para o inferno, onde tem verme, que ele não morre, o fogo não apaga, junto com os demônios, perturbação, aquela vazio. É claro que ele não vai querer. Então não se apega a Deus apenas para ser livre do inferno e nem para ir para o paraíso. Queira a vida eterna, queira o Senhor Jesus. Ele é a luz do paraíso. É lógico que o paraíso vai ser extraordinário. Olha o que Deus tem para você, uma cidade perfeita, com segurança, sem morte, sem sofrimento, sem dor. Você vai estar num corpo transformado, não vai estar mais sujeito a sentimento. Sabe esse sentimento que vem em conflito, tal, tristeza, angústia por causa do filho, por causa da situação, por causa das finanças, é o mundo, é pandemia. Não vai ter nada disso lá. Não tem fraude lá, não tem notícia falsa, fake news, nada disso. Televisão, mídia pressionando a sua cabeça com dados falsos, como nós vimos nos últimos 2 anos. Nada disso. Vai ter Deus, você, os anjos e a igreja do Senhor Jesus, os salvos. Mas principalmente queira a presença de Deus, queira estar com Ele por amor. E se você foi tocado, não importa o que você fez até agora, se você está afastado há tantos anos, se você agora crê que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou por você e assumir Ele como seu único Senhor e Salvador, confessar que Ele é o seu Senhor, pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender, se voltar a Ele, se batizar nas águas, buscar nos endereços que eu vou deixar na descrição, que podem, ou onde você quiser, mas como sugestão, que podem ajudar você no seu relacionamento com Deus, como tem me ajudado. Meditar na palavra de Deus todos os dias, buscar o Espírito de Deus. Você pode ter certeza, se você priorizar o seu relacionamento com Deus, você fazer o Senhor Jesus o seu melhor amigo, conversar com Ele todos os dias, Ele vai estar com você, Ele vai habitar dentro de você agora, e você nunca mais será o mesmo. Se você morrer, você vai estar com Deus. Se você viver, você vai estar com Deus. Amém? Você quer entregar os seus medos, o seu passado, sua ansiedade, pecado, o que for, o seu ser, tudo que você foi até agora. De repente você fala que a sua vida tem sido um inferno, um lixo. Deixa esse lixo, esse inferno para trás. Deus quer dar a vida eterna para você agora. Você aceita? Então, diga que o Senhor Jesus é o seu Senhor, que você crê que Ele morreu e ressuscitou por você. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para Ele entrar no seu coração. Diga assim: eu aceito e recebo o Senhor Jesus Cristo como Senhor, dono da minha vida, da minha cabeça, dos meus pensamentos. Que o Senhor vai estar acima de tudo e de todos a partir de hoje. Que a comunhão, o relacionamento com o Senhor é a minha prioridade. Eu creio no sacrifício que o Senhor fez por mim, que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. E eu entrego ao Senhor a minha alma, meu passado, presente e futuro, e peço a tua ajuda, em nome do Senhor Jesus, e a salvação. Amém. E que você receba agora, se você é sincero, receba o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e a partir de hoje nunca mais seja o mesmo, a mesma. Receba vida e paz. Tenha uma semana abençoada.
todos os seus caminhos, a sua casa seja uma bênção. Continue louvando a Deus se você quiser. Continue adorando o Senhor Jesus. E desenvolva o seu relacionamento com Ele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.